Muito bem, podemos começar então? Podemos. Pode um podcast? Podemos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com Delcy Jardim, que é o codificador do Moin-Chan, o método integrado de transmutação interior e ascensão, que fez 21 anos agora e foi fundamental na minha trajetória e na de muitas pessoas. Estou muito feliz por estar aqui com ele, autor também de muitos e muitos livros. Alguns estão aqui conosco hoje, bem como o Manual do Moin-Chan, onde já tirei algumas práticas e trouxe aqui para o canal, onde é literalmente o manual energético humano. E dentre outros livros que nós vamos falar hoje e outros que nem estão aqui ainda. Delcy, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E vamos lá então conversar aí sobre o que vocês quiserem e sobre esses 21 anos, né? Maravilha, hoje a gente não vai conversar sobre o que eu quiser. A gente vai conversar sobre o que o pessoal do Telegram quis. Oh, ótimo. Porque eu fui lá no Telegram do canal e coloquei lá assim, né? Que eu pergunto para o que a gente conversa, para a gente pautar a nossa conversa aqui, né? O que vocês querem saber. E eu coloquei para votação entre técnicas espirituais, mestres ascensionados, símbolos de energia, né? E a história do Moin-Chan. E até então está ganhando com 49% dos votos técnicas espirituais. Porque eu sei que aqui no Manual do Moin-Chan tem muitas técnicas. Tem a técnica, é só isso. Tem a técnica de contato com a sexta dimensão, a mestra nada. Sim. Tem Ponte de Hélio. A ponte de Hélio, pessoal, a ponte de Hélio é muito forte essa prática, é muito forte, muito poderosa, porque como ela bem diz, ela faz a conexão entre os centros energéticos cósmicos, com a hierarquia dos centros energéticos cósmicos, desde alinhar e conectar os nossos chakras com os chakras da Terra, com os chakras do sistema solar, né? Por isso a ponte de Hélio, para o infinito e além. Basicamente o manual é técnica, né? O manual é justamente por isso, ele é um conjunto de técnicas com esse propósito de ascensão, né? Evolução espiritual. Então todas elas são técnicas espirituais, né? Então são trazidas de um nível espiritual e também são para que aqueles que estão fazendo ou praticando atinjam esses níveis, né? Certo, deixa eu colocar teu microfone só um pouquinho mais para cá, já que tu fala para cá, daí acho que fica melhor a captação. E sim, e eu me lembro que quando eu fiz a ponte de Hélio, a gente costuma dizer que a gente desbloqueia a pineal, né? Pineal tanto calcificada, porque ela faz a gente inclusive ouvir sons dentro do nosso cérebro. Mas eu hoje queria te perguntar sobre a mestra nada e o portal para a sexta dimensão. Eu vi até no teu canal, eu citei o canal, né, Delcy Jardim, e tu estava falando sobre a mestra nada e o portal da sexta dimensão. Isso, a abertura para a sexta dimensão, né? A sexta dimensão é aquela dimensão dos mestres ascensos, né? Que é aquela dimensão também que nós acessamos ali quando nós permitimos aquele portal que se abra, né? Até tem lá um videozinho sobre isso também. Nós fizemos 21 dias de técnica, uma certa época ali também. E é realmente assim, é uma abertura que se faz e que se permite, né, que o propósito desse portal é que ele nos traga aquilo que for do nosso mérito, né, ou que manifeste o nosso potencial. Então ele é um portal de materializar, digamos assim, aquilo que nós somos em potencial ou que vai fazer a diferença na nossa vida para manifestar aquilo que nós precisamos, né. Na verdade, para concluir, esse portal até é anterior ao Moin-Chan e foi uma das, como consequência, que apareceu até o Moin-Chan, né? Porque ele é uma abertura, assim, justamente para essa dimensão espiritual mais elevada, né? Pessoal, é claro que eu vou perguntar para o Delcy como que podemos abrir este portal, mas eu estava vendo aqui, ó, agora está com 51% técnicas espirituais, o pessoal segue votando. Não faz muito tempo que eu fiz a pergunta, agora caiu para 50% técnicas, mas eu estou percebendo que todos esses assuntos estão intimamente entrelaçados, né? As técnicas espirituais, os mestres ascensionados, os símbolos e a história do Moin-Chan. Sim, exatamente. Tudo está entrelaçado porque, por exemplo, falamos agora em mestra nada, que já é a mestra ascensa, né? Então, já entramos nas técnicas que são proporcionadas, né, pelas hierarquias, né? Nós chamamos de hierarquias essa
essa coligação de seres que já atingiram o ápice da evolução, né, da evolução humana, diga-se de passagem, porque eles também seguem na sua própria evolução em outros níveis, né? Sempre todo mundo está em evolução, né? Então, quando a gente atinge alguma coisa, a gente só sabe de uma coisa, vai continuar evoluindo, né? E então, quando a gente fala de técnicas de Moen-Chan, está se referindo, obviamente, a contatos com hierarquias, a contatos com o nível interno, e também entrelaça toda a história, porque nessa história existe também uma grande mudança aí, né, de como a gente acessa esses níveis internos, é uma mudança na espiritualidade também, que é digamos assim, a mensagem principal do método, né? E Delcy, tu trouxe uma coisa bastante diferente das concepções tidas até então pela espiritualidade, que tu introduziu ao conceito do consciente direito, porque nós tradicionalmente conhecemos os chakras, né? E tu nos traz o consciente direito, como tu traz aqui na página 80 do manual, né? E mostrando a organização energética em 3 núcleos diferentes no nosso corpo. Na verdade, quem trouxe ou quem teve, digamos assim, a coragem de primeiro falar disso foi o Trigueirinho, né? A coragem. Na obra, sim, precisa ter. Porque na obra dele, né, ele recebeu uma instrução também de um outro ser ascenso, que deu para ele algum material que ele desenvolveu a respeito desse consciente direito. E o Moen-Chan surge como uma forma de nós acessarmos essa nova estrutura energética. Então o Moen-Chan, ele é como um elo, né? Um elo entre o passado, daquilo que as pessoas atingem com a estrutura já conhecida, e aquilo que uma nova humanidade vai atingir, que é essa questão do consciente direito. Então o Moen-Chan fica num intermédio, mas é preciso também dizer o seguinte, ó, que essa mudança de estrutura, ela é sentida muito mais quando a gente vai atingindo planos internos, ou seja, fica desnecessário uma certa busca ou despertar de determinadas qualidades ou centros quando a gente vai entrando num nível mais profundo, né? Isso vai como que ficando mais simples, eu diria até. E esse é um dos motivos que eu gostei muito do Moen-Chan, porque eu me identifiquei muito com ele quando eu conheci, que é porque ele é mais avançado, ele está mais à frente do que os outros conceitos que a gente vinha trazendo, que a gente vinha vendo, né? Bem como o consciente direito. E tu nos trouxe, inclusive na página 45, toda a hierarquia do cosmos, partindo de Deus, né? Passando pelo conselho co-criador dos 12, né? Os 7 Elohims, os 7 arcanjos, né? Descendo na hierarquia cósmica pelos logos, né? Os logos cósmicos, os logos de Sírios. Enfim, os senhores do karma, né? O senhor do mundo, né? Os senhores do karma, né? Os kumaras, né? Os budas de atividade, né? Depois Cristo, por aí vai, o Koan, El Moira, né? O senhor do quinto raio, os senhores dos raios, e daí aí vem os mestres ascensionados, depois vem os adeptos, né? Os discípulos, os aspirantes espirituais. Lá embaixo, a humanidade em geral, né? E depois, claro, o reino mineral, vegetal e animal, né? Eu gostei muito dessa hierarquia, se tu me permite colocar na tela. Sim, até isso aí, na verdade, é uma página de um livro de um outro autor, né? Do Joshua David Stone, que inclusive agora tem uma certa atualização, mas ela nos dá uma ideia muito clara de cargos, né? Que a gente às vezes fala assim, o Buda, fala o Cristo, né? Pensando que são sempre os mesmos seres, mas são cargos, né? Instrutor do mundo, isso vai mudando. Isso, claro que vai mudando, né? Em muito tempo, leva muito tempo, claro, mas muda, né? São cargos, né? A gente fez um vídeo aqui, se lembra? Sobre a hierarquia dos mestres, eu vou deixar aqui em cima caso você queira assistir, porque hoje aqui a gente ainda vai falar sobre abrir o portal da sexta dimensão da Mestra Nada, e vamos falar sobre os senhores dos raios, dentre diversas outras coisas muito interessantes do nosso cosmos. Porém, pessoal, eu devo relembrá-los que hoje estamos aqui em comemoração aos 21 anos do Moen-Chan, né? E foi esse o motivo que eu chamei o Delcy para vir aqui conversar conosco, né? Não só esse, porque é maravilhoso conversar com o Delcy. E, inclusive, gostaria de conversar mais vezes, agora que temos este momento de podcast aqui com o pessoal. Acredito que este espaço de tempo amplie o nosso contato, né? E vamos falar também da técnica da ponte de Hélio. Eu quero achar aqui
Porque aqui no canal também teve uma série, pessoal, que era Os Senhores dos Raios, né? Porque, tal mestre, tal raio, tal cor, tal energia, tal princípio. E, mais uma vez, eu precisei daí ser corajoso, Delcy, para trazer os mestres diferentes dos raios habituados que todo mundo está acostumado a vê-los. Sim. E eu me lembro que eu te liguei para consultar se realmente, né, porque o vídeo ia ao ar, eu recebia muita crítica. Não, mas fulano não é desse raio, Beltrano... Isso, a cor é diferente. Até parece que isso até nem importa em certo nível, né? Até parece que importaria isso para gerar uma discussão de qual cor do mestre. Mas, enfim, qual é o primeiro raio, qual é o segundo raio também. O que a gente tem de conhecimento na internet é bem diferente do que aquele que é trazido aqui no Monte e do que foi trazido aqui na série O Senhor dos Raios, que eu vou deixar aqui a recomendação, que é uma série que deu tanto trabalho para fazer, mas foi muito boa. E tu, eu não me lembro em qual página que está O Senhor dos Raios. Antes daquele quadro. Né? Aqui mais pra frente? Mais pra cá, mais pra lá? Aquele quadro que tu tava mostrando lá. O dos consciente? E ali da... Tu vai editar, né? Aqui, ó. Quase, pessoal. Mas não se preocupe que ainda neste podcast a gente encontra. Peraí. Aqui. Pessoal, desce aqui. Primeiro raio, o vermelho, né? E geralmente você tem o azul como primeiro raio. Exatamente. Só que, gente, por que o primeiro raio é o vermelho, por exemplo? Né? Porque a primeira cor formada no universo foi o vermelho. Porque, né, ela, depois da onda achatada, que é o todo, a primeira oscilação de onda é vermelha. Tem isso, né? Mas tem uma questão também de uma mudança que se vê da possibilidade atual de acesso a essas energias, né? Então, assim, todo mundo estava muito acostumado antes a ter acesso a energias e a hierarquias a partir de um plano que a gente chama assim, o plano da alma. E a partir desse momento nós temos acesso a energias a partir do plano da mônada. Então, para a gente poder distinguir ou fazer a distinção ou a comparação entre o Moentian e as técnicas que são trazidas hoje com esse método e o que era antes, é basicamente isso. Antes se buscava a conexão com a alma e hoje se busca a conexão com mônada, né? Então, muda muita coisa, muda a percepção interna, muda os raios, muda como a gente abre essas conexões, como a gente vive isso, né? Muda, inclusive, como a gente encara as questões até daquelas hierarquias ali, que às vezes a gente antes, né? Quando a gente está em busca simplesmente da conexão com a alma, todo o resto tudo é divindade, tudo é ser superior, né? E quando a gente está no nível de mônada, a gente está em busca da essência. Essa essência divina, ela está no mesmo nível desses outros seres. E isso nos dá uma força muito grande para a caminhada. Então, por mais que a gente tenha diferenças, né, que essas diferenças muitas se manifestam por conta dos raios que se manifestam na nossa vida, nos nossos corpos, ainda assim, quando a gente está vendo a essência do outro, nós somos muito semelhantes, né? Porque aí nós estamos acima de todas essas definições, de necessidades de invocação, de necessidades de até dizer se está tudo certo ou se está tudo errado, né? A gente aceita as diferenças entendendo a fase de cada um, porque o que importa mesmo é o que está lá bem dentro, né? Aquela essência ali. Perfeito. Antes de passarmos para aqueles temas lá, aqui nos Incríveis Seres de Dois Mundos, que foi meu livro favorito por muitos anos, né? Li 2 vezes. É um dos meus 5 favoritos. Tu escreveu 5 livros, né? É um dos 5 favoritos do Delcy. Por enquanto. Que a história é fantástica. Eu quero que tu nos conte um pouco mais sobre o que tu encontrou nas civilizações intraterrenas, no reino de Agartha. Na verdade, essa análise feita na primeira parte, né, que é a primeira parte que entra em contato com as civilizações internas, ela é, na verdade, uma expressão do nosso contato com o nível de alma, né? Tanto que a segunda parte chama Janelas do Inconsciente por causa disso. Quando a gente entra em contato com a alma, despertam tudo aquilo que está inconsciente, ou seja, vidas anteriores, traumas, todas as coisas que estão aí no nosso astral interno, né? Na nossa vida psíquica, né? E aí, então, desse contato com o nível da alma, desperta também um contato profundo com o nível de quem rege o mundo, né? Dos seres que regem esse mundo, não propriamente das hierarquias superiores. Então, essas hierarquias ou esses seres que estão ali naquele... Eu estou dando spoiler do livro. Não tem problema, acredito que o pessoal é muito curioso.
nesse primeiro contato, né, se assim encontra uma hierarquia interna, mas essa hierarquia ela ainda é uma intermediária em relação a um nível de uma hierarquia superior. São seres muito operacionais, né? Operacionais para permitir a nossa vida aqui na superfície, que a gente acha, inclusive, que é pura e simplesmente levada por nós e que não precisamos dar nem sequer tratamento a nosso lixo, a nossa toxicidade nos solos através de venenos, poluições em geral, que não precisa nada ser que a Terra dá conta por conta própria de tudo isso que a gente bota, mas estes seres operacionais auxiliam. E ali também tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que é uma ideia de que mesmo quando a gente está fazendo um trabalho interno, né, existem algumas sobras desse trabalho, né, que ali nesse local, né, servia para dar origem a seres semiconscientes, e esses seres também começavam uma evolução interna maior, ou seja, nada é perdido, né? Ao passo que, então, aqui, o que a gente sempre recomenda, assim, falando em técnicas espirituais, sempre se recomenda, assim, enquanto a gente está... quando a gente usa a energia, por exemplo, né, a gente cria uma bola de energia, de luz e tal, né? E aí a gente faz todo um exercício para aquela energia ali ir para outra pessoa ou para a gente mesmo e trazer coisas boas, mas a gente esquece das bolas de lixo que a gente produz com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, né? E é muito interessante quando a gente se dá conta de que tudo tem uma consequência, né? Tudo produz alguma coisa, né? Então... assim como quando a gente faz o exercício de criar coisas boas, assim como energia, né, e tu manda essa energia para outra pessoa e causa o bem, quanto lixo a gente também produz quando a gente vive simplesmente na forma de inconsciente, né, como se estivesse no mundo sonhando, sem saber de nada, sem viver nada, a não ser só comer e dormir. É como eu costumo dizer, né, que pensamento é força viva. Energia é força viva. A gente gera um pensamento de um teor, de um nível, se torna algo vivo e efetivo. Né? Ele vai causar uma reação, ele vai gerar processos. Gera o nosso mundo, né? Gera o nosso mundo. E um pensamento de um teor baixo, que a gente costuma chamar de negativo, né? Ele vai, como ele é vivo, ele ainda por cima vai tentar se manter vivo e crescer. Isso que a gente chama o alimento dos mundos inferiores são essas emoções desenfreadas, né? Que a gente não consegue entender e a maioria das pessoas não busca nem melhorar, né? Nem retirar isso de si, né? Que tá aí tudo guardado, né? Fazendo um bolão, hein? Então se não é... Eu vejo que não é por acaso, claro que não, porque a gente observa as energias. Por exemplo, o que a gente vê, principalmente em países mais desenvolvidos, mais estruturados, grandes cidades que possuem grandes estádios, não só de futebol, mas de diversos esportes, cidades arquitetadas geometricamente, né? Com geometrias ao longo daquela cidade, onde os núcleos é centralizada essa geometria nos grandes estádios de futebol. Né? A gente vê isso em diversas cidades. Washington é um dos maiores exemplos, porque inclui nessa geometria, que forma até mesmo uma coruja, né? Inclui lá a Casa Branca, o Capitólio, a Esfinge, que a Esfinge é muito comum de se ver em mundos intraterrenos, porque é como se fosse uma antena energética, dependendo até do princípio ao qual ela é composta, né? Cristalino. E serve para essa energia ser irradiada, e ser gerada, e ser alimentada, ser crescida e alimentar seres. Né? Mas acho que isso é assunto para revelação cósmica, né? Uma outra série aqui do canal. Mas isso tudo é muito interessante, porque são energias, são criadas, são vivas e existem seres que se alimentam de tudo isso. Exatamente, são essas emoções que a gente fala sempre, né? As emoções negativas, desenfreadas, isso aí tudo é o alimento dos seres do astral, né? Esses que estão aí sempre e perpetuam essa dominação que as pessoas vivem sem perceber, né? Então isso é bem importante da gente analisar, sim. Com toda certeza. Bom, pessoal, então vamos agora falar sobre... Bom, Deus, a gente vai falar sobre os portais energéticos agora e sobre a ponte de hélio. Mas possivelmente alguém fica interessado em querer ler os teus livros e tu me disse que era para te enviar um e-mail. Sim. Eu vou deixar o e-mail do Deus aqui na descrição, se você se interessar por algum livro dele. Daí tu vê com ele como é que faz, porque eu não sei. Certo? Porque
vale muito a pena qualquer um deles. Eu não sei se tu recomenda o manual, porque a pessoa, não sei se ela pode praticar por si própria. No momento a gente está iniciando a leitura pelo livro verde, capa verde, que não está aqui, né? Que é Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. E a partir dali tem um interesse pelo curso, assim, que realmente todas as técnicas estão no manual, mas é uma coisa bastante complexa, assim, de fazer sozinho. E hoje, com essa coisa do online, a gente está ali orientando todo mundo, né? Tem as várias lives, cursos aí que a gente está fazendo toda hora, então fica bem mais fácil acompanhar e fazer os níveis gradativos. Maravilha. Inclusive, em março agora já teremos a primeira fase, que é a chama devocional, né? São 21 dias, online, gratuito. Maravilha, pessoal. Já entra ali 10 técnicas, sentindo a energia, então vale a pena. Viu só que maravilha, pessoal? Lá no canal do Delcy Jardim. E, pessoal, então vamos ao portal. Vamos ao portal da Mestranada e depois da Ponte de Hélio. Então, assim, como que se abre esse portal? Claro que quando se fala em portal dimensional, sexta dimensão, é um portal consciencial. Mas também ele se apresenta aos nossos corpos extrafísicos, né? Exatamente. Então, é bem fácil, né? É só pegar a figura, tem uma figura aí, lá no finalzinho, aquele quadro bem no final. Aqui no final tem todas as ilustrações. Ah, tem os símbolos pra gente falar também. Nós vamos falar tudo. Mais um pouquinho Acho que pra cá, né? Mas é um símbolo bem legal, que é uma pirâmide com um gato. Porque parece, é da esfinge, né? Esfinge. Isso, e então, a pirâmide, em algum lugar do livro. Vou buscar aqui pra ti. E aquilo lá me chamou bastante. E tem uma escadinha no meio dessa pirâmide. Isso, então tem toda uma... Só de olhar pra lá... toda uma explicação ali. Só de olhar pra lá a gente já vê. Já sente a energia. E tem alguma relação, Delcy? Tá aqui as duas, ó. A Ponte de Hélio e o portal da sexta dimensão da Mestranada. Tem alguma relação com a esfinge do Egito? Só pode, né? Olha aqui. Tem uma relação bem clara com o nível do que se precisa revelar em nível de personalidade, né? Ela representa toda a materialidade, a personalidade em evolução, aquela descoberta que a gente vai trazendo, né? Então, tem essa esfinge, tem aqui uma rosa roxa, né? E tem uma borboleta, que significa a aquisição dos níveis profundos, né? E a borboleta é aquela pureza que precisa atingir para galgar os degraus da espiritualidade. Se a gente for analisar isso de uma maneira racional, né? Agora, juntando tudo isso, né, dá essa abertura que é o portal da Mestranada, né? O portal da sexta dimensão. E tem uma outra coisa interessante também, que existem seres ali, né, que quando esse portal, né, essa figura é perceptível no ambiente, ou quando ele se abre, né, alguns seres, eles fazem uma interação com a nossa dimensão, né, ou aqueles que conseguem perceber, e aí já jogam aquilo que é chamado assim bombas de amor, né, chamado bombas de amor. Puxa, bombas de amor. São determinados feixes de luz que a gente vê como se fossem bolhazinhas coloridas, né, que elas representam os raios, as chamas. E essas qualidades dessas energias no nosso ambiente vai despertando aquilo que a gente precisa num determinado momento como requalificação. E essa requalificação ao longo dos dias, ela vai nos permitindo entrar num outro padrão de consciência. Entrando num outro padrão de consciência, a gente muda aquilo que é a nossa vida estagnada. Por consequência, a gente se abre para grande transformação ou para materialização daquilo que é o nosso potencial real. Então, é uma explicação bem bonita a respeito do que se tem aí, né? Não é à toa que é o método integral de transmutação interior e ascensão. Exato. E o que se faz na abertura desse portal? Eu sei que nesse manual tem o passo a passo. Na verdade, tudo que precisa é ter ou visualizar a figura ou deixar ela no ambiente, né? Pode colocar numa parede também, né? Então, é bem simples, assim. Só deixar ela aberta ali, se concentrar, fazer uma meditação diária sobre ela. Também, quem quiser também manda um e-mail, posso enviar a figura aí, não tem problema nenhum. Certo. Tem em vários canais, tem até um vídeo sobre como faz a meditação lá. Ótimo. Também. E a Ponte de Hélio? Pois então, a Ponte de Hélio aí é um contato com o nível mais elevado possível, né? Para cada um e para todos, que ela faz um contato primeiro com o centro energético principal do planeta, atualmente a gente chama Mistlan, né? Depois ela faz um contato com o nosso centro interno principal também, que seria, como tu falaste, é pineal. Depois ela faz um contato com o regente solar, né? Com o centro solar. Mayuma. Mayuma, né? Hélio.
Depois vai no nível galáctico e assim sucessivamente até aquilo que a gente chama a fonte, né? Fonte da energia, fonte do acesso da energia. E nisso vai também trazendo aqui, a ponte de hélio é uma forma da gente conseguir um contato direto, interno, e respostas para aquelas nossas questões principais, questões de vida, questão mesmo de evolução, né? Então, tudo isso vem como uma forma de acesso para esses núcleos superiores, para essas dimensões superiores também, né? E é fantástico, pessoal, quando se faz... Só uma coisinha mais, assim, e essas duas técnicas que nós estamos falando aqui elas ainda são anteriores ao Monchan. Elas têm 23, 24 anos, mais ou menos, então... essas duas aqui especialmente, e elas são assim porque elas foram um momento de abertura para o novo, né? Foram antes dessa abertura toda que começou a partir do ano 2000, né? Que por isso a gente faz 21 anos agora, por causa dos 21 desde o ano 2000. Então, elas foram aquilo que começou a surgir na época que estava se abrindo uma nova gama de energias, né? Obviamente que já tivemos muitas outras depois disso, mas a gente está falando do início desse trabalho aqui. Que maravilha. E bom, agora falando dos símbolos, bom, eu devo atribuir muita expansão minha a todo o conhecimento e métodos e técnicas que trazidas através do Monchan. Por isso eu gosto tanto do Monchan e estou muito feliz pelos 21 anos deles. Quero que cresça muito, quero que o Monchan, cada vez as pessoas descubram mais essa poderosa ferramenta. E agora, falando sobre os símbolos, né? Porque símbolo nada mais é do que uma geometria, e geometria é uma vibração, né? E com a vibração certa, tudo é possível. Então, os símbolos do Monchan, eles são muito simples, eu não sei se cabe mostrar também, porque, na verdade, eles também trazem uma nova configuração de energia, né? Enquanto nos outros métodos de canalização, assim, são geralmente símbolos de outras línguas, né, de outros continentes, aqui a gente tem uma coisa muito, muito brasileira, digamos assim, né, por conta do local onde isso aí surgiu. Então, os nomes são, obviamente, em português, e os símbolos são, né, figuras muito simples que, na verdade, o que eles representam? Eles representam uma maneira de nós contatarmos determinado potencial, de gerar determinada força, como se fossem pequenos softwares, né, aplicativos que a gente liga, ativa e eles nos permitem acessar algumas coisas. Por exemplo, como por exemplo, né, colocar energia em um determinado ponto para que ela fique por mais tempo, enviar energia à distância a outra pessoa, né, um outro aplicativo, né, ou então abrir um portal de dimensão do tempo para que a gente possa entender ou resolver uma situação do passado, né, ou então integração de corpos no sentido de que a gente também possa realizar alguma cura em nível energético, né, cortar alguns laços com pessoas. Então, isso é tudo de uma maneira muito simples, porém, a gente não usa aqui algo que antes se usava muito, que era a questão assim, ó, de que muitas dessas técnicas utilizavam seres elementais, né, e aprisionavam esses seres, né, por conta assim, de criar determinada ritualística. Não, aqui esses símbolos eles vêm sim de um plano superior, mas eles são, como eu disse, né, uma forma de ligar aquilo que eu ainda não conheço. Na medida que eu tenho esse potencial aberto, eu já também posso até descartar o método, símbolos, tudo, né? Porque eu já aprendi, né? É que nem ensinar, né? Ativa um programa de aprender a, sei lá, andar de bicicleta. Depois que aprendeu, não precisa do programa, né? Tá com a bicicleta andando. Então é mais ou menos assim que funcionaria. Exatamente. Então, né, e eles são muito simples. Agora, tem desde isso que eu falei até símbolos mais potentes, né, como, por exemplo, o símbolo da transmutação, que tem uma gama de influência assim, muito grande, né, tanto em nível de energia como em nível de conexão mesmo que nos traga. Né? Que maravilha, pessoal. Eu quero mais uma vez parabenizar a Ti Delcy pelo Monchan, né, por canalizar ao mundo esta energia tão poderosa de transmutação dos seres e de ascensão para todos. Certo, pessoal? Parabéns pelo Monchan. É algo poderosíssimo na Terra, né? Para todos nós. São práticas e técnicas do futuro já disponíveis aqui para nós hoje.
certo? Eu agradeço a todos do Telegram do canal que fizeram a votação. Eu vou deixar o link do Telegram também aqui na descrição para vocês. Eu agradeço demais sua presença, sua participação aqui em mais um podcast. Dessa vez deu para fazer nós fizemos. Agradeço, Delcito, a participação e por tudo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais do Moitiando, divulgar também, né? Então isso é muito importante para mim também. Eu agradeço. Bom, pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!